Queridos irmãos, continuamos com nossa conversa, nossa busca da luz do Senhor, da lâmpada para os nossos pés, nesse tempo que eu chamo de tempo diferente, um tempo que tem mexido com a gente, tem mexido com a história das pessoas, tem mexido com os projetos, forçando certas esperas, não é verdade? Eu queria hoje abençoar seu coração com o texto que está em Êxodo 16. Êxodo 16 fala de um povo que estava marchando numa situação difícil, num terreno estéril, complicado, e fala um pouco desse ambiente que nós estamos vivendo hoje da pandemia. Nós estamos agora já iniciando o segundo semestre de 2020, estamos vivendo na nossa nação um tempo diferente, e a palavra de Deus sempre nos alimenta, sempre nos sustenta. E é sobre isso que eu quero falar hoje com você, o pão que desceu do céu, que a Bíblia chama de maná. Não é que ao longo do deserto o povo começou a reclamar não só da dificuldade de comida, como a dificuldade ao acesso à comida, e milagrosamente o céu fez descer sobre eles, por ordem de Deus, o pão vivo, né? O pão chamado maná, que depois Jesus chama de o pão vivo, o pão da vida, o pão que desceu do céu. O salmista fala pão dos anjos, pão saboroso, né? Um pão abençoador. Amós 8,11 fala que viria um tempo que a fome seria não só de pão, mas da palavra de Deus. E mais do que nunca, há uma grande fome hoje, um grande desejo da palavra de Deus na vida das pessoas. E eu quero abençoar você com esse texto de Êxodo 16. Eu quero ler só 2 versículos. O capítulo 16 trabalha essa experiência, não só das codornizes que trouxeram a carne, mas o pão. Aquilo que foi chamado de pão, não é? Que descia do céu todas as manhãs. Deveria ser buscado no início do dia. Ele tinha que ser fresco. Guardado para o outro dia, criaria bicho, estragaria. E mesmo assim, alguns, o verso 20 aqui do capítulo 16, não é? 16, verso 20, ele fala que alguns insistiram, não deram ouvidos a Moisés, insistiram em guardar. E no dia seguinte, deu bichos e cheirava mal. Moisés chegou a se indignar contra eles. No verso 5, é só o outro que eu quero ler para você, diz que prepararam colher, o dobro ficou para outro dia. Não é? Mas não no início, desculpa, aqui no verso 13 em diante, principalmente o verso 15, fala que caía como um orvalho e eles não entendiam bem o que era aquilo que caía. Veio a direção de Deus para que eles comessem o pão, que Deus mandaria chover pão do céu. No verso 4 fala, e eles deveriam colher. Não é? Diz que era o pão que o Senhor daria para o seu alimento. Verso 15. O que eu queria chamar a sua atenção? O céu nos provê. O céu nos provê. Mas o que mexe meu coração aqui, que eu quero alertar você, é o cuidado que precisamos ter nessa época, na época difícil, em não guardarmos as provisões que Deus manda, mas recebermos e usarmos logo essas provisões. O pão tem que ser fresco. A bênção do maná para a nossa vida, nesse deserto que estamos passando, é receber hoje do Senhor a bênção para hoje. Jesus reafirma isso na oração do Pai Nosso, quando ele fala o pão de cada dia, ou pão diário, ou pão desse dia. Saber entender a bênção de Deus para mim e para você hoje. Não ficarmos perdendo a oportunidade hoje de sermos abençoados. Há uma certa urgência. Temos que manter o frescor desse pão. Se guardarmos para o segundo momento, pode dar bicho, pode cheirar mal, ou seja, pode não ser mais aproveitado e ficar visível até para os outros, como disse um pregador, que nós guardamos o que não devíamos ter guardado. Eu espero que nesse tempo as bênçãos do Senhor sejam não só buscadas corretamente logo no início do dia, eles tinham a expectativa de que Deus daria no outro dia. Que você saiba que a cada dia Deus tem separado para nós essa chuva de amor do céu, essa chuva de provisão para a minha vida e para a sua vida. Que hoje a gente possa aproveitar essa bênção. Não fique perdendo o momento.
Não só no fato de ser abençoado, mas no fato de abençoar também. Quem sabe você vai ser o maná de Deus para a vida de alguém hoje. Não segure a bênção. Não fique esperando em tempos como esse, em jornadas de deserto, é comer hoje o que Deus pôs hoje. Receba essa bênção. Há uma certa urgência, há um certo cuidado em não deixarmos passar a oportunidade da bênção de Deus para hoje. Receba na sua vida, coma o pão fresco. Fique na expectativa que, junto à sua tenda, Deus vai trazer o que você precisa para o dia de hoje. Não espere para amanhã. A não ser no tempo do descanso, no tempo da graça de Deus, que era a sexta-feira, Deus mandava uma porção dobrada para um tempo de descanso. Deus sabe o tanto que você precisa, o seu limite. Deus sabe o tempo das coisas. A Bíblia fala que não vinha uma medida certa para cada casa, mas cada casa buscava o que era necessário para si. Que Deus nos dê graça. Uns precisam de um tanto, outros precisam de outro tanto. Deus sabe o tanto que você precisa. Que a bênção de Deus encha a sua tenda nesse dia. Que a graça do Senhor possa fazer você passar esse dia descansado, sabendo que quando a noite terminar, o pão do Senhor vai estar na porta da sua tenda. Deus cuidará de mim, Deus cuidará de você. Não vai faltar o maná. Nós vamos atravessar esse tempo. A Bíblia diz que durante toda a travessia do deserto, o maná do Senhor veio. Até a travessia do Jordão, quando Israel entrou num tempo novo e poderia plantar, poderia colher, não viveria mais em tendas, mas em casas, na boa terra prometida, a terra de Canaã, aí sim o maná cessou. Deus tem a provisão milagrosa, os céus estão abertos sobre nós e o pão de Deus vai continuar descendo do céu sobre a nossa vida. Mas não se esqueça, a bênção de hoje é para hoje, a bênção de amanhã virá para amanhã. E todos os dias Deus cuidará de nós. A Bíblia diz que Ele estará conosco todos os dias. Pão da vida, disse Jesus. Pão que nos produz vida. O essencial, o básico, o que realmente precisamos. Que Deus te abençoe e creia. Na porta da sua tenda tem a bênção de Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Zezinho, aqui de Belo Horizonte. Confie na provisão de Deus. Deus te abençoe.